Hoje, vamos mergulhar em uma história de amizade que atravessa os séculos. Uma história que nos inspira a buscar conexões verdadeiras e profundas. Vamos falar de dois gigantes da igreja. Dois doutores, dois santos, cuja amizade era tão intensa que foram descritos como uma alma em dois corpos. Estou falando de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. A história deles começa de uma maneira que poderia parecer improvável para futuros monges e ascetas. Ambos nasceram no século IV, em famílias muito ricas e influentes da Capadócia, uma região que hoje pertence à Turquia. Basílio vinha de uma família de santos. Sua avó, mãe, pai e dois irmãos também são venerados como santos pela Igreja. Gregório, por sua vez, era filho do bispo de Nazianzo. Desde cedo, ambos demonstraram uma inteligência brilhante e uma sede insaciável por conhecimento. Seus caminhos se cruzaram pela primeira vez em Cesareia da Capadócia, onde estudaram juntos. Mas foi em Atenas, o grande centro intelectual da época, que a amizade deles floresceu de verdade. Imaginem a cena: jovens, cheios de talento e com todas as oportunidades do mundo aos seus pés. Eles poderiam ter buscado carreiras políticas, fama, riqueza, mas encontraram um no outro algo muito mais valioso. Eles encontraram um companheiro de jornada espiritual. Gregório descreve esse período em Atenas de forma belíssima. Ele conta que eles conheciam apenas dois caminhos na cidade, um que levava à igreja e aos professores de teologia, e outro que levava à universidade e aos mestres das ciências profanas. Todos os outros caminhos, os que levavam a festas, a espetáculos e a prazeres mundanos, eles simplesmente ignoravam. A amizade deles era firmada em um propósito comum: buscar a Deus e a sabedoria. Eles se incentivavam mutuamente nos estudos, na oração e na prática das virtudes. Não havia inveja entre eles, apenas um desejo sincero de ver o outro crescer e se tornar a melhor versão de si mesmo. Após os estudos em Atenas, a vida poderia tê-los separado. Basílio sentiu um chamado forte para uma vida de solidão e oração. Ele se desfez de sua herança, distribuiu seus bens aos pobres e se retirou para um lugar isolado em Ponto, perto do rio Íris. Ali, ele queria viver como um monge, dedicando-se inteiramente a Deus, mas ele não queria fazer essa jornada sozinho. Ele escreveu cartas convincentes para Gregório, convidando-o a se juntar a ele nesse deserto espiritual. E aqui vemos a força dessa amizade. Gregório, apesar de ter seus próprios planos e responsabilidades familiares, não resistiu ao chamado do amigo. Ele foi ao encontro de Basílio. Juntos, naquele lugar de silêncio e recolhimento, eles viveram um período de intensa comunhão com Deus e um com o outro. Eles jejuavam, oravam, estudavam as Escrituras e os escritos dos primeiros padres da Igreja. Foi nesse período de recolhimento que eles realizaram um trabalho monumental. Eles compilaram uma antologia de textos sobre a oração, extraídos principalmente dos escritos de Orígenes de Alexandria. Essa compilação ficou conhecida como a Filocalia, que em grego significa amor ao belo ou amor à beleza. A Filocalia se tornou um dos tesouros mais preciosos da espiritualidade cristã oriental. Um guia prático para a vida de oração e a busca da união com Deus. E ela nasceu do trabalho conjunto desses dois amigos, que compartilhavam não apenas o pão e o teto, mas também a busca pela santidade. Essa expressão, uma alma em dois corpos, não é um exagero poético. São Gregório usou essas palavras para descrever a união que sentia com Basílio. Ele disse: parecia que tínhamos uma só alma sustentando dois corpos. O nosso único empenho e ambição era a virtude e viver para as esperanças futuras. Ordenávamos a nossa vida e todas as nossas ações pela orientação
do mandamento de Deus, estimulando-nos mutuamente no zelo pela virtude. Isso é o ideal de uma amizade cristã. Dois amigos que se ajudam a caminhar em direção ao céu. Claro que, como em toda amizade verdadeira, também houve momentos de tensão e até de desentendimento. Anos mais tarde, Basílio se tornou bispo de Cesareia e, numa manobra eclesiástica, para fortalecer sua posição contra os hereges arianos, ele nomeou Gregório bispo de uma pequena e insignificante cidade chamada Sásima. Gregório se sentiu usado, como um peão no jogo político do amigo. Ele ficou profundamente magoado e resistiu a assumir o posto. Esse episódio causou uma ferida dolorosa na amizade deles. No entanto, o amor e o respeito que tinham um pelo outro eram mais fortes do que a mágoa. Eles eventualmente se reconciliaram. Quando Basílio morreu, relativamente jovem, Gregório fez um dos mais belos discursos fúnebres da história. Um panegírico onde ele derrama todo o seu amor, sua admiração e sua dor pela perda do amigo. Ele o chama de Basílio Magno, Basílio o Grande, título que a história consagrou. Nesse discurso, ele relembra toda a jornada deles, desde a juventude em Atenas até os desafios da vida episcopal. É um testemunho comovente de que mesmo as amizades mais santas não estão imunes a dificuldades, mas o perdão e o amor podem curar as feridas. A história de São Basílio e São Gregório nos ensina muito sobre o valor da amizade. Eles nos mostram que um amigo de verdade não é apenas alguém com quem nos divertimos, mas alguém que nos desafia a ser melhores. É alguém que compartilha nossos valores mais profundos, que reza por nós e conosco, que nos apoia em nossa vocação, seja ela qual for. É alguém que, mesmo quando nos magoa, permanece em nosso coração e por quem vale a pena lutar. No mundo de hoje, com tantas conexões superficiais nas redes sociais, a amizade de Basílio e Gregório é um farol. Eles nos convidam a investir em amizades que tenham substância, que sejam construídas sobre a rocha da fé e do propósito comum. Eles nos lembram que a jornada para Deus não precisa ser solitária. Pelo contrário, ela se torna mais rica e mais segura quando temos ao nosso lado amigos que nos apontam para o alto. Que a história desses dois santos nos inspire a sermos amigos melhores e a buscarmos amigos que nos ajudem a crescer em sabedoria e santidade. Que possamos encontrar pessoas com quem possamos compartilhar não apenas os bons momentos, mas a jornada inteira da vida, com os olhos fixos na eternidade. E para encerrar nossa reflexão de hoje, vamos fazer uma oração juntos, pedindo a Deus a graça de termos e de sermos amigos verdadeiros, inspirados por este grande exemplo. Oremos. Senhor Deus, fonte de todo amor e de toda amizade, nós vos agradecemos pelo dom da amizade de São Basílio e São Gregório. Eles nos mostraram que é possível ter uma alma em dois corpos, unidos no mesmo ideal de vos buscar e vos servir. Nós vos pedimos, por intercessão deles, a graça de cultivar amizades verdadeiras em nossas vidas. Dai-nos amigos que nos aproximem de vós, que nos incentivem na virtude, que nos corrijam com amor e que caminhem ao nosso lado nas alegrias e nas tristezas. E concedei-nos também a graça de sermos esse tipo de amigo para os outros. Que nossas amizades sejam um reflexo do vosso amor e um caminho para o céu. Amém. Muito obrigado por terem acompanhado este vídeo. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com um amigo especial e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fiquem com Deus e até a próxima.